Nota ao leitor. Querido leitor, querida leitora, um esclarecimento necessário sobre o tema que vamos abordar nos próximos capítulos: o suicídio. Esse tema exige cuidado e foi cuidadosamente abordado em 2 capítulos distintos, porque, embora o sofrimento humano seja universal, as raízes do comportamento suicida não são as mesmas ao longo da vida. Em crianças e adolescentes e jovens, o cérebro ainda está em formação, especialmente as áreas responsáveis por regulação emocional, tomadas de decisão e avaliação de riscos, o que os torna mais vulneráveis à impulsividade, influência do meio, rejeição social e dores silenciosas que eles ainda não sabem nomear. Já os adultos, com o cérebro estruturalmente maduro, o suicídio costuma estar mais associado a processos acumulativos como dependências, perdas prolongadas, esgotamento emocional, culpa, desesperança em ciclos de vícios que sequestram a autonomia e, principalmente, a falta de significado e propósito na vida. Tratar essas realidades como se fossem iguais seria reduzir a complexidade da dor e, pior, comprometer a eficácia da prevenção. Por isso, este livro respeita as fases e diferenças do desenvolvimento humano, oferecendo compreensão, responsabilidade e caminhos de cuidado adequados a cada fase da vida. O chamado é: silencie os ruídos, desligue as distrações e foco e concentração no chamado libertador. Capítulo 11. Dependência digital e suicídio infanto-juvenil. Caro leitor, ao longo deste livro, você viu e verá a retomada de temas mais de uma vez. Essa repetição é intencional, como método de aprendizagem, como a ciência mostra, que é pela repetição que o cérebro assimila, organiza e transforma conhecimento em consciência. Afinal, não é assim que aprendemos desde pequenos? Aprendemos a falar, a andar, a escrever, a renovar hábitos pela repetição. Algumas verdades precisam ser revisitadas até que deixem de ser apenas informação e se tornem parte de nós, repetindo palavras, gestos, rotinas até que se tornem parte de nós. Embora o sofrimento humano seja universal, as raízes do comportamento suicida não são as mesmas ao longo da vida. A ciência do desenvolvimento mostra que crianças, adolescentes e jovens não possuem ainda a maturidade neurológica necessária para lidar com emoções intensas, rejeições, frustrações e conflitos internos. O cérebro está em formação, especialmente nas áreas responsáveis pela regulação emocional, controle de impulsos, planejamento e avaliação das consequências. Essas funções são ligadas ao córtex pré-frontal e só atinge a maturidade completa por volta dos 23 a 25 anos. Esse dado científico é fundamental para compreender por que, cada vez mais, vemos crianças apresentando pensamento de morte, comportamentos autodestrutivos e até tentativas de suicídio. Não se trata apenas de tristeza. Muitas vezes, trata-se de uma dor emocional que a criança ainda não sabe nomear, explicar ou pedir ajuda. Como pedir socorro se ela sequer entende o que sente? Uma ampla revisão sistemática, publicada na base científica da PubMed, em dezembro de 2024, reuniu dezenas de estudos clínicos, observacionais e revisões internacionais para compreender o comportamento suicida em crianças, adolescentes e jovens em situações de risco. A análise incluiu pesquisas realizadas ao longo de mais de 2 décadas, envolvendo populações entre 5 e 24 anos, e confirmou que o suicídio se tornou uma das principais causas de morte entre jovens no mundo, sendo considerado atualmente um grave problema de saúde pública. Os estudos revisados mostram que o comportamento suicida nesta fase da vida é multifatorial e envolve a interação entre fatores biológicos, emocionais, familiares, sociais e ambientais, destacando que a vulnerabilidade aumenta quando há histórico de sofrimento psicológico, dificuldades de vínculo, estresse familiar, transtornos mentais, experiências de rejeição, ausência de suporte e falhas da rede de proteção. A revisão também ressalta que a prevenção exige abordagem ampla, envolvendo família,
escola, profissionais de saúde e intervenções precoces, pois crianças e adolescentes apresentam maior risco quando enfrentam dor emocional sem estrutura suficiente para compreender, regular ou expressar o que sentem. Em consonância com o aumento das cognições e comportamentos de autolesão, não suicida e suicídio em crianças e adolescentes, essa revisão mostrou que houve um crescimento drástico no uso das tecnologias online, redes sociais e na posse de smartphones por adolescentes. Ainda que as diretrizes atuais recomendem 0 tempo de tela para crianças menores de 2 anos, 1 hora por dia para crianças de 2 a 4 anos e 2 horas por dia para crianças de 5 ou mais. E, infelizmente, inúmeros estudos destacam que a maioria das crianças de todas as faixas etárias excede consideravelmente esses limites recomendados, e isso no mundo inteiro. Dados compilados desde o início da pandemia de Covid-19 indicam que 48% dos adolescentes passam cerca de 5 horas por dia nas redes sociais, 12% passam mais de 10 horas e bebês entre 6 e 24 meses são expostos a mais de 1 hora, às vezes mais de 3 horas de telas por dia. Conteúdo bem elaborado e de alta qualidade, veiculado por meio de plataformas de televisão ou online, pode ser benéfico para o aprendizado e o desenvolvimento infantil. No entanto, evidências de um crescente corpo de pesquisas indicam que a exposição excessiva e o contato com conteúdos inadequados podem ter efeitos prejudiciais na linguagem, na atenção, no desenvolvimento cognitivo e na função executiva. O tempo de tela também tem sido associado ao aumento de sintomas de ansiedade e depressão, ao distúrbios do sono, ao baixo desempenho acadêmico, ao comprometimento do funcionamento socioemocional e a problemas de controle inibitório. Em crianças de 6 a 11 anos, o aumento de tempo de tela tem sido relacionado a um crescimento subsequente de comportamentos suicidas. A mesma revisão também mostrou que, embora os mecanismos específicos por trás dessas relações não sejam totalmente claros, uma teoria predominante aponta para uma substituição do engajamento social e tátil, além da leitura entre pais e filhos. Períodos críticos do desenvolvimento cerebral dependem das experiências sensoriais para promover mudanças plásticas significativas. A interação social é considerada necessária para o desenvolvimento da comunicação não verbal, da linguagem, das habilidades motoras, do desenvolvimento cognitivo e social. A substituição do envolvimento social pelo tempo de tela pode levar ao comprometimento do reconhecimento das emoções, à redução da empatia e da curiosidade, à dificuldade de regulação emocional, a problemas comportamentais e a um menor bem-estar psicológico, que provavelmente impactará a saúde mental e a qualidade de vida na velhice. Outro lado importante dessa revisão foram exames de imagem cerebral em casos de dependência de internet e jogos eletrônicos. Observaram desregulação dopaminérgica semelhante à observada em abuso de substâncias. Também foi constatado que dependentes de internet e jogos eletrônicos apresentam redução do volume da massa cinzenta e alterações estruturais associadas a comprometimento das funções executivas, da tomada de decisões, do processamento emocional e da fissura. E está associada à autolesão não suicida, à depressão e à ideação suicida, enquanto o uso da internet ou jogos eletrônicos por mais de 5 horas por dia estava relacionado à ideação e planejamento suicidas e suicídio. Outro fator de risco, pelo acesso ilimitado às redes sociais online, também mudou o cenário do bullying, como o cyberbullying, se tornando uma ameaça significativa à saúde mental infantil e aumento de risco de autolesão, depressão, ideação suicida e suicídio. O aumento de tempo gasto em frente às telas também está associado ao crescimento do tempo sedentário, à redução da atividade física, à alteração do sono e a sintomas depressivos. Todos esses fatores podem aumentar o risco de autolesão e de cognições e comportamentos suicidas.
Os resultados dessa revisão sistemática mostram a urgência em desenvolver diretrizes e recomendações sobre o tempo de tela infantil para pais, professores, profissionais de saúde e outros profissionais que lidam com crianças em risco de exposição excessiva ao tempo de tela, autolesão não suicida e ideações de comportamentos suicidas. Acredito que o capítulo anterior pode ter dado luz e iniciativa para esse cuidado. Além disso, o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, entrou em vigor em 2026, aqui no Brasil, para proteger as crianças e entre as exigências estão a verificação de idade, contas de menores vinculadas a responsáveis, ferramentas de controle parental obrigatórias, remoção rápida de conteúdos prejudiciais, limites à publicidade infantil, restrições a mecanismos viciantes, por exemplo, rolagem infinita, recompensas em jogos, proibição de certos recursos em jogos para menores, maior responsabilidade das plataformas digitais. Embora a criação de leis como o ECA Digital represente um avanço importante à proteção da infância, é ilusório pensar que a regulamentação sozinha resolverá o problema do sofrimento emocional das crianças. Nenhuma norma jurídica consegue substituir aquilo que é insubstituível no desenvolvimento humano: a presença real dos pais, o vínculo afetivo, o diálogo diário e os limites firmes. A lei pode restringir conteúdos, exigir controle parental e responsabilizar plataformas, mas não pode sentar ao lado da criança, não pode escutar suas angústias, não pode orientar suas escolhas e não pode oferecer segurança emocional que o cérebro em formação necessita para amadurecer. A ciência do desenvolvimento é clara ao mostrar que a proteção mais eficaz contra ansiedade, impulsividade, dependência digital e até comportamento suicida continua sendo a mesma há décadas. Pais presentes, afetivos e capazes de exercer autoridade com amor. Quando a família se enfraquece, o Estado tenta intervir, mas quando os pais assumem seu papel, muitas vezes a intervenção externa se torna menos necessária.